Primeiro volume de Samuel, capítulo 13, verso 13. Deixa eu ler a partir do verso 8 com vocês. A maioria dos irmãos colocou de pé, você que pode. Nós temos esse hábito aqui. Quem congrega aqui já está acostumado com isso. 1 Samuel capítulo 13, verso 8. Quem encontrou diz amém. Está escrito assim: Saul esperou 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Mas como Samuel não vinha a Gilgal, o povo foi se espalhando dali. Diga, se espalhando dali. Então Saul disse: traga-me aqui um holocausto e as ofertas pacíficas. Ô Maria Fernanda, muda a tradição para mim, para Almeida Corrigida Fiel, e volta o 8, porque tem uma palavra no 8 que eu acho que vai ficar mais fácil a compreensão. 13:8, isso. Aí no 9 você pode voltar a tradução, no 10 você pode voltar à tradução normal, tá bom? Vou ler de novo, amém? Está escrito assim: esperou Saul 7 dias, até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, e o povo se dispensava dele. Essa palavra, o povo dispensava dele, se afastava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal tinha ele acabado de oferecer o holocausto, eis que chegou Samuel. Saul saiu ao encontro dele para saudar. Samuel perguntou: o que foi que você fez? Olhe para quem está do outro lado e diga assim: o que foi que você fez? Olha para o outro do outro lado para não dar climão, diga: o que foi que você fez? Essa pergunta dá um peso, não dá? Essa pergunta aqui feita por uma mulher. Quem tem mulher sabe o que eu estou falando. A primeira coisa que você pensa é: será que eu fiz alguma coisa? E você começa a fazer uma reflexão dentro da sua mente. Tipo, gente, o que eu fiz? Você começa a recalcular o seu dia, a sua semana. Você começa a lembrar de coisas que você fez até antes de você conhecer ela. Não é assim? Essa pergunta é pesada. O que é que você fez? Respondeu, olha aí a resposta: vendo que o povo se espalhava daqui, vendo que o povo ia embora daqui, e que você não vinha no prazo combinado, e que os filisteus já tinham se juntado em Micas, ou Micames, eu disse comigo: agora os filisteus virão contra mim em Gilgal, e ainda não busquei a face do Senhor, assim forçado pela circunstância. Não, diga comigo: forçado pela circunstância. Não, que argumento bom de Saul, né? Ele quer mostrar que o que ele está fazendo faz sentido. Eu vou justificar o motivo pelo qual eu fiz. Eu errei, mas eu vou te falar por que eu errei. 13. Então Samuel disse a Saul: você cometeu uma loucura, não guardando o mandamento que o Senhor seu Deus lhe ordenou, pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração, e lhe ordenou que seja príncipe sobre seu povo, porque não
porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Porque você não guardou o que o Senhor, você vai perder tudo. Você vai ser riscado por conta da desobediência. Se assente, por favor. Eu vou bem devagar. Como eu disse para vocês, o pastor que vai pregar não sou eu, pastor Flávio. Eu queria apenas olhar para vocês, para esse texto. Eu tentei convencer o pastor Fábio de todas as maneiras a desistir de que eu falasse hoje. Eu até pedi para ele para fazer uma oração para o pregador, mas ele insistiu muito. Cheio de argumentos para que eu falasse, eu fui orar a Deus, para que o Senhor pudesse me dar uma palavra. Baseado no texto do Homens Segundo o Coração de Deus, folheando a Bíblia, me deparei com um texto que estamos diante dele. Contextualizando para colocá-los dentro do texto, o primeiro volume de Samuel, capítulo de número 13, a Bíblia diz que havia um culto de sacrifício, repita comigo, culto de sacrifício, que estava marcado. O atual rei de Israel era Saul. Uma observação, o capítulo de número 8 do primeiro livro de Samuel, a Bíblia diz que Israel não tinha rei. Pergunta por quê? Porque eles viviam algo chamado teocracia. Teo significa Deus, cracia, governo. Deus governando sobre os homens. Porém, a Bíblia diz que quem governava o povo, a representatividade de Deus era o sacerdote. No caso aqui era Samuel. Samuel desenvolvia 3 ministérios. Ele era sacerdote, ele era profeta e ele era juiz. No capítulo 8, a Bíblia diz que Samuel vai se apresentar a Deus em mais um culto. Samuel se preparou, orou, buscou um texto e foi para o templo. Mas enquanto Samuel estava em casa preparando a mensagem, o povo estava no templo esperando Samuel chegar. Samuel queria alimentar o povo e o povo queria tirar Samuel da posição que ele estava. Pergunta por quê? Porque cada um dá o que tem. Estou contextualizando para você entender, fazer sentido. A Bíblia diz que o povo olhou para Samuel, não encontrou nele nada que pudesse desapontá-lo. Ele era íntegro, era crente, era fiel, era marido, era pai. A desculpa que deram a ele, Lucas, foi que ele estava velho. O pecado de Samuel foi envelhecer. Porque quando as pessoas não conseguem encontrar uma coisa para te destruir, elas inventam. E desde quando envelhecer é pecado? Olha o argumento que trouxeram a Samuel: você está velho, nós não queremos mais você. Aí eles vão revelar o coração deles e vão dizer: na verdade nós queremos um rei, porque todas as outras nações têm e nós não temos. Israel era diferente, mas queria ser igual. Eu vou de novo aqui bem devagar. A vantagem de Israel estava na sua diferença, mas eles não queriam ser diferentes, eles queriam ser igual. Mas Deus chamou eles para ser diferente, para viver diferente, para ter um estilo de vida diferente. Mas eles queriam ser parecido com as outras nações. A minha mãe, ela tinha uma frase célebre que eu acho que a mãe, quando se torna mãe, ela recebe esse chip como essa frase. Eu dizia: mãe, os meus amigos vão, posso ir? Ela dizia: não.
E eu dizia: mãe, mas todo mundo vai. E ela dizia para mim: isso é coisa de mãe. Nesse texto está acontecendo a mesma coisa. Você não é todo mundo. Provoca quem está do teu lado aí e diga assim: tem pessoas que pode fazer o que quiser e Deus nem liga. Diga: tem pessoas que pode viver uma vida promíscua e Deus não está nem aí. Mas você foi chamado para ser um homem diferente. Entendeu a exigência de Deus? O que para alguns não tem problema, para outros Deus pega pesado. Pergunta por quê? Porque Deus não pega leve em quem Ele investe pesado. Você não é todo mundo, mas eles queriam ser igual a todo mundo. Esses dias alguém falou assim para mim: pastor, a vida não é justa. E eu respondi: graças a Deus, porque se fosse eu deveria ter morrido numa cruz, mas ainda bem que Ele pagou a dívida por mim. Permita-me continuar o raciocínio. Eles pediram um rei, e Deus falou. Aí Samuel, deixa eu contextualizar, porque eu não sei pregar sem contexto. Aí Samuel vai para o quarto da oração. Isso aqui todo homem já viveu, porque o homem tem dificuldade de se expressar, gente. Nós somos uma geração ainda melhor. A geração dos nossos pais não choravam. Chorar é fraqueza. Enxuga essa lágrima. Homem, nos ensinaram a não sentir. Você não pode mostrar fraqueza. Se você sentir vontade de chorar, se esconda. Cá para nós, só tem homem aqui. Esquece essas duas que estão aqui na frente e aquela ali também. Quem aqui já se escondeu para chorar? O texto que nós estamos inseridos foi o que aconteceu. Samuel, com tríplice ministério, ele vai entrar no quarto da oração. E a oração dele é essa, meu amigo Everton: Senhor, eu estou resignando o meu cargo. A palavra resignar significa abandonando aquilo que recebi. Olha o argumento de Samuel: eu estou abrindo mão daquilo que o Senhor me deu. Quem nunca tentou fazer? Quem nunca fez essa oração? Quem nunca desistiu sozinho e reatou sozinho, sem ninguém saber? Cá para nós, quantas vezes você já desviou e já voltou sozinho? Você desviou, fez o apelo e reconciliou de novo. Quem nunca desviou no banho e reconciliou lá dentro mesmo? Aconteceu com Samuel, gente. Olha o texto. Eu estou introduzindo vocês no texto. Samuel vai entrar e vai fazer a oração. Olha a oração dele, Lucas. Senhor, eu estou abrindo mão daquilo que o Senhor me deu. Aí Deus vai perguntar para ele: por quê? Como se Deus não soubesse, né? Deus sabia, sim ou não? E por que ele pergunta? É como se Deus dissesse assim: ó, coloca para fora. Porque tem hora que você precisa explodir para não implodir. Se você não coloca para fora, você se explode por dentro. E isso aqui é a característica de um homem. Você lembra como Deus tratou a depressão de Elias? Elias pediu para morrer, sim ou não? Comeu
Porque um anjo cozinhou para ele, o anjo cozinheiro. Com a força do pão, caminhou 40 dias e 40 noites, entrou numa caverna. Deus vai entrar, ou Elias está se escondendo de Deus, e lá dentro ele vai ouvir a voz de Deus dizendo: Elias, o que fazes aqui? Não, não é o que fazes aí, é o que fazes aqui. Elias estava entrando para dentro da caverna para se esconder de Deus. O que ele não sabia é que Deus estava dentro daquela caverna esperando ele entrar. Porque Deus não é pego de surpresa. Deus sabia o que estava acontecendo com Elias, sim ou não? Mas ele fez uma pergunta: me conta. Mas o Senhor já sabe, eu já sei, mas conta para mim. Aí Elias vem: eu fui zeloso com a tua palavra. Aquela mulher, aquela Jezabel destruiu com tudo, derrubou o altar. E Deus vai ouvindo Elias, coisa que ele já sabia. Acontece a mesma coisa aqui, pastor. Se eu estivesse pregando uma reunião de obreiro aqui, você vai ver agora. Eu estou abrindo mão, eu não aguento mais. Ingratidão machuca. Falta de reconhecimento fere. Nós acabamos de ouvir aqui uma ministração dizendo que o homem não se sente amado quando ouve eu te amo, mas se sente amado quando uma mulher potencializa ele dizendo: você é o cara. O problema é quando você faz e ninguém reconhece nada. Samuel está dizendo: Deus, eu não quero mais. Eu gosto da maneira que Deus consola ele. Deus vai dizer para Samuel assim: Samuel, deixa eu te consolar. Olha o consolo de Deus, Mateus. Eu tirei o povo do Egito. Eu cuidei do povo no deserto. Eu mandei maná todos os dias. Eu fiz a rocha da água. Eu fiz a água amarga ficar boa para eles beber. Eu trouxe eles para a terra prometida. Eu sou Deus da vida deles. E agora, o que eles querem é um rei. Mas você sabe quem é o rei deles? Eu. Olha o consolo de Deus. Eles não estão rejeitando você, Samuel. Eles estão rejeitando a mim. Não é você que eles não querem, sou eu. Porque Deus está dizendo: quando despreza você, despreza você. Mas quando despreza o que eu te dei, você não é obrigado a gostar do meu corte de cabelo. Você não é obrigado a gostar da roupa que alguém usa. Você não é obrigado a gostar de um timbre de voz e de um estilo de mensagem. Mas respeite aquilo que Deus deu para cada um. Provoca esse homem e diga assim: isso ofende Deus. Aí, olha, eu estou explicando isso aqui para fazer sentido. Aí Deus vai dizer assim: ó, eles querem um rei, e eu vou dar para eles. E o rei que eu vou dar para eles é parecido com eles, porque esse rei é segundo o coração do povo. Vai ter aparência, vai ser bonito, porque o povo gosta de aparência, vai ser mais alto do que todo mundo. Tudo que eles querem, eu vou dar. Tudo que eles me pediram, eu vou dar. Eu vou fazer exatamente como eles me pediram. Olha o verso 18 do capítulo 8. Então naquele dia vocês clamarão por causa do rei que escolheram. O rei que? Não, para de graça, olha aqui nos meus olhos verdes. O rei que vocês escolheram. Esse rei aqui é de vocês. Esse rei é a escolha de vocês. Esse rei é parecido com vocês. Esse rei é a imagem do que vocês desejam. Vocês não me pediram? Então toma. Olha o 19. Porém o povo não atendeu a voz de Samuel e disse: não, queremos um rei sobre nós. 20. Seremos como as...
Não quero mais ser diferente, eu quero ser igual. Eu quero fazer o que todo mundo faz. Esse negócio de vida de homem fiel, uma mulher só, monogamia, isso é ultrapassado. Eu quero viver o que todo mundo vive. Você acredita que tem gente na igreja com inveja de cara que vive em orgia? Eu quero ser igual. Um rei que governe sobre nós. Olha o 21. Samuel ouviu todas essas palavras e o povo as repetia diante. Não era mais Samuel que estava ali apenas. Era Deus que estava ouvindo aquela rejeição. Olha o 22 para ver se você pega. Então o Senhor disse a Samuel: atenda a voz do povo e escolha um rei para eles. Eles não querem um rei? Ouça eles e dê a eles. Pastor, Deus não tinha um rei? Tinha, mas ainda não tinha nascido. Ia chegar o tempo de Israel ter rei, mas não era o tempo. Deixa eu falar de novo isso aqui. Ia chegar o tempo de Israel ter rei, não era aquele tempo. Então Deus precisa dar o que o povo quer, porque ainda não está pronto o que o povo precisa. Tem alguém comigo? Olha para esse homem que está perto de você e diz: cuidado com o que você deseja, porque na sua insistência Deus pode te dar. E isso aqui é um problema, hein? E eu termino a introdução. Um homem por nome de Saul é levantado. Qual é o nome dele? Saul é grande, forte, o maior de todos os homens. O povo olhou para ele e disse: uau, que rei bonito, forte, grande, nos representa. Aparência e estatura era o que estava em xeque aos olhos do povo. Ele é grande, ele é bonito, ele é forte. Nós agora temos um rei. Leia o texto depois devagar, eu não vou ter tempo para entrar nisso. A Bíblia diz que Samuel ungiu a Saul capitão sobre o povo. Diga, capitão. Mas o povo estava tão empolgado que começou a chamar eles de rei. Para o povo ele era rei, para Deus ele era só capitão. Porque não é porque o povo gritou que se tornou. O homem pode dar nome, mas quem dá unção é Deus. O homem pode dar título, mas quem dá unção é Deus. E não adianta eu dar nome para quem Deus não deu unção. Tem alguém comigo? Estou introduzindo o texto. A Bíblia diz que Saul vai andar de maneira errônea, terrível. Ele vai reinar 40 anos. Quantos anos? Ele reinou por mais de 20 anos, de maneira terrível. Vencia a guerra. Aí a Bíblia diz que vai nascer um menino lá em Belém. Ele vai cuidar de ovelhas. Ele tem 17 anos. E Deus está olhando para ele. Deus tem chamada com ele. Ele está num lugar improvável, mas carrega uma chamada extraordinária. Ele está em um lugar de desvantagem, mas carrega algo poderoso. Zaqueu, onde ele estava, nem o pai dele via ele. Mas Deus não o perdia de vista em nenhum momento da história.
Quem veio comigo até aqui, diga: eu estou. Agora dobre a atenção que vai começar a fazer sentido o que nós lemos. A Bíblia diz que foi marcado um culto de sacrifício. Gente, é muito louco falar sobre isso aqui, porque Saul, ele mandou matar sacerdote. Olha o desequilíbrio. Ele mandou matar sacerdotes. Ele era um homem desequilibrado, de picos. E homem que não domina suas emoções é vulnerável, está pronto a se destruir pelas próprias emoções que não domina. Provoca alguém aí, diga: você precisa se controlar. Olhe para mim. Culto de sacrifício. Quem oferece sacrifício? Sacerdote. Quem oferece sacrifício? A Bíblia diz que eles ficaram 7 dias esperando Samuel chegar. Só quem pode oferecer sacrifício é o sacerdote. Aí Saul caiu na besteira. Por quê? Olha para cá, gente, isso aqui é muito sério. A Bíblia diz que, tardando Samuel de chegar, o povo começou a ir embora. O povo começou a se espalhar. A igreja, Fernando, começou a ficar vazia. E o povo indo embora. A Bíblia diz que Saul ficou tão desesperado, que ele disse: já que Samuel não chegou, eu vou oferecer sacrifício. Talvez alguém aconselhou ele dizendo: Fabrício, mas você sabe que não pode. Ele disse: sim, mas o povo está indo embora. Eu não posso perder o povo. Eu não posso perder a minha popularidade. Eu não posso perder as minhas curtidas. Eu não posso perder os meus seguidores. Eu não posso perder a minha reputação. Não! Para não perder o povo, eu vou perder a Deus. É o maior perigo que nós corremos. É que na ânsia de perder pessoas, nós percamos o propósito. Olha para esse homem que está do seu lado. Diga assim: perca pessoas, mas não perca o propósito. Deixe quem quiser sair da sua vida ir embora, mas não perca o teu propósito de vida. Não faz sentido abrir mão da presença de Deus para ter coisas ou pessoas. Não sei se eu falo. Tem pessoas que têm a incumbência de nos afastar daquilo que nos faz bem. Tem pessoas que têm a alegria de nos tirar do lugar onde Deus quer que eu esteja. Tem pessoas que fazem o papel do diabo na nossa vida. Nos tira do lugar onde Deus nos colocou. Não interessa quem seja, afasta. Tira. Ah, pastor, mas ele falou ou ela falou que se eu continuar indo para a igreja, vai terminar. Termina. Deixa embora. Rompe a aliança. Deixa quem quiser sair da sua vida. Só quem não pode sair da sua vida é o Deus que te chamou. Esses dias eu conversava com a pastora Jéssica, e eu disse para ela: eu não queria que ninguém fosse embora, mas se quiser ir, eu não vou pedir para ficar. Quando eu chego aqui, a minha primeira pergunta que eu faço para Deus é: Senhor, o Senhor se agrada do culto que eu me entrego? Porque pessoas para mim não importa se vão gostar ou não do que estou fazendo, porque não faço para pessoas. Olha o que Saul fez: ofereceu o holocausto. Estava todo mundo agora feliz porque o culto estava acabando. Aí Samuel chegou. Quem veio comigo até aqui, diga: eu estou junto. Quando Samuel chegou,
Era para o culto começar. Permita-me construir uma narrativa imaginatória, de imaginação aqui, para mexer com a mente de vocês. Eu imagino Samuel chegando e dizendo: ô gente, vamos começar o culto? O louvor está pronto? Os músicos estão... Aí Saul diz assim: acabou. Acabou o quê? O culto. Como é que acabou? Como assim acabou? É porque tu estava demorando muito. Vê se isso aqui não é parecido conosco. Às vezes nós achamos que Deus está demorando demais. E decidimos fazer com as nossas próprias. E o resultado? Dá ruim ou não dá? Aí Deus olha e diz assim: era para ter esperado. Era para ter se calado. Era para ter ficado na tua. Não esperar Samuel chegar é dizer para Deus em atitude: o Senhor demorou demais. É como dizer para Deus: o Senhor está atrasado. A pergunta é: quem foi que disse que Deus se atrasa? Deus não se atrasa, Ele só não chega de acordo com o meu relógio. Ele chega na hora que tem que chegar. Mas toda vez que eu me antecipo, eu gero um grande problema. Quer ver? Homens, escute aqui. Deus fez uma promessa a Abraão, sim ou não? Vou te dar filhos e tu serás pai de uma grande nação. Ele já está velho? Tem quase 100. De igualmente, a irmã Sara já não tem costume de mulheres. Mas a promessa é que ele vai ser? Vai ser um pai. Pai de quê? Multidões. Passou-se o tempo. E a promessa não cumpre. Deus está atrasado. Já era para Deus ter chegado, pastora. O que Abraão fez? Pegou Agar, sua serva, se deitou com ela e teve um filho, Ismael. Quem é Ismael, pastor? Ismael é o pai do Irã, pai da Jordânia, pais dos inimigos de Israel. Sabe as bombas que estão estourando lá? São os ismaelitas. Uma decisão tomada há 3.500 anos atrás, mais ou menos, está refletindo até. Por quê? Por quê? Porque eu tentei fazer do meu jeito, porque eu achei que Deus estava demorando demais. Provoca alguém e diz que não vale a pena não. É melhor esperar. Aí entra a pergunta célebre. E a pergunta é: o que você fez? Fabrício, olha a pergunta. O que foi que você fez? É como quem se dissesse: onde você estava com a cabeça, cara? Põe na tela. Como é que você me faz uma besteira dessa, Saul? Como é que você me coloca as mãos no lugar onde Deus não mandou? Como é que você faz uma coisa dessa? Essa pergunta dói. O que fizeste? Olha a resposta, Wesley. Olha a resposta. Porquanto via que o povo se espalhava de mim, minha popularidade estava diminuindo. E tu não vinha nos dias aprazados, marcados. É como se Saul dissesse a Samuel: não sou eu que estou errado, é você que está atrasado. Quem já teve esse argumento com Deus? Ninguém, nunca. Nunca ninguém tentou justificar para Deus o motivo pela qual se fez. Deus, mas o Senhor também precisa me entender.
Nunca ninguém. De vez em quando alguém chega para mim e diz: pastor, não adianta eu explicar não, porque o senhor não vai entender. Mas Deus me entende. Não sou eu que estou errado em não ter compromisso. É Deus que está atrasado. Eu falo ou não? Falo ou não? Murmurar é como dizer para Deus que Ele não sabe o que está fazendo. Murmuração é como disséssemos a Deus: se eu tivesse aí, eu faria melhor do que o Senhor está fazendo. Ninguém nunca brigou com Deus. Eu estou me sentindo mal aqui. Parece que eu estou pregando só para mim. Parece que isso acontece comigo. Poxa Deus, poxa. Já também, Fabrício? Está com um cara que fez isso também, Fabrício. Tu estava atrasado. O povo estava indo embora. Uma guerra se aproximando. Samuel, você perdeu o controle. Você não sabe o que está acontecendo. Pastor, aqui, lá em Matão não tem. Mas aqui de vez em quando alguém diz que não veio para o culto. E depois ele conta o motivo pelo qual não veio. Pastor, eu estou sem tempo. Dizer para Deus que está sem tempo é como dizer para Ele que Ele errou na hora que estava fazendo tempo para você. Ausência de tempo ou falta de prioridade? Olha para quem está perto de você, por favor, me ajuda aí que está dando um climão aqui, cara. Estou achando que eu estou estragando a festa. Olha para quem está do outro lado e diga assim: falta de tempo ou falta de prioridade? De vez em quando eu recebo mensagem do tipo: pastor, eu não vou no culto, olha, porque eu estou morrendo de dor de cabeça. Aí começou a doer agora? Não, pastor, eu acordei com essa dor, eu fui trabalhar com a cabeça doendo. Entendi. Trabalhar com a cabeça doendo não tem problema. Agora, culto com a cabeça doendo, ah, pastor, o senhor é muito insensível. Deus me entende. E Deus olhando para você e para mim dizendo: te entendo. O que Deus entende, pastor? Que Ele não é a sua prioridade. Ninguém vai falar nada comigo. Tá. Repete comigo: toda ação tem reação. Toda atitude tem consequência. Olha aqui, Deus deixa você plantar o que quiser, mas te obriga a colher exatamente o que você plantou. Isso aqui é pesado. Dependendo do que você está plantando, é mais pesado ainda. Mas vamos continuar, porque eu só quero ler o texto. A sugestão é o texto. Aí ele vai dizer, 13, por favor. Então Samuel disse a Saul: você cometeu uma? Se isso aqui tivesse na versão JV. Aqui está na NA, a JV é Johnny Vieira. E está escrito assim: você meteu o louco. Você chapou nas ideias. Você enlouqueceu. Tu está maluco. Você está doido, pirado, cara. Cá para nós, assim, coisa de homem. Parece muita coisa? É um crime assim, excomunal? Olha para mim, lendo o texto, é um crime excomunal? Cara, não tem adultério, tem mulher aqui? Prostituição, adultério, fornicação, pornografia. Porque nós somos crentes pentecostais. E nós qualificamos alguns pecados como maior do que outros. Pecado para nós é só pornografia, mulher, traição, fornicação, adultério. Não que não seja. Mas olha o que Deus viu. E olha como Deus tratou. Pastor Maia, que está comigo? Vai começar a ficar bom agora. Você cometeu uma loucura. Não guardou?
Porque não guardar o mandamento é uma loucura. Não guardar o princípio é uma loucura. Seu Deus lhe ordenou. Dobra a atenção agora, vai passando. Pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu. Tu ia ser rei, cara. Você é burro. Você é burro, cara. Tu não é rei, mas Deus ia te colocar. Grita assim, por quê? Os reis vêm da tribo de Judá. Gênesis 49, Jacó vai dizer, dos teus filhos, Judá, virão rei, seu reinado será eterno. Saul é da tribo de Benjamim. Não tinha nada a ver com ser rei. Recebeu uma moral, uma chance, uma oportunidade. O que ele fez? Cuspiu nela. Jogou fora. Aí o texto. O Senhor teria confirmado. Mas agora o seu reino não existe. O teu reinado será inexistente. Olha aqui, gente. Quando você lê o primeiro livro dos reis de Israel, começa com Davi. Cadê Saul? Cadê Saul? Cadê Saul? Sumiu. Por que sumiu? Por que sumiu? Não, ele não só desobedeceu. Ele não se arrependeu de ter desobedecido. Eu falo, não falo. Ninguém perde por errar. Eu perco quando eu não me arrependo de ter errado. Igor, eu sei que você gosta de Bíblia, então olha aqui para mim, Igor. Adão e Eva não perderam o paraíso quando comeram o fruto. Porque quando Deus chega no Éden, Deus pergunta: cadê vocês? Deus sabia onde eles estavam, mas Deus queria conversa. Senhor, eu vi que eu estava nu e me escondi. Olha Deus. Por acaso, porventura, você comeu do fruto que eu ordenei para não comer? Já era para ele ter caído no chão ali. Senhor, comi. Não. Ele olhou para trás e disse: essa mulher aqui, ó, maldita, miserável. Estava tudo bem antes dela chegar. Olha lá, desgraçou com a minha vida. A mulher olhou e disse: eu? A serpente que o Senhor colocou na árvore, no jardim, a serpente olhou para trás, o diabo já tinha metido o pé. Foi nela mesmo. Diga assim, pastor, o que Deus esperava? Um grito de arrependimento. Mas quem se justifica prova que não se arrependeu. Tem alguém aqui, eu vou falar de novo. Quem se justifica prova que não teve arrependimento. Toda vez que você chegar numa pessoa e ela quiser contar para você o motivo que ela fez, ela está dizendo assim, ó, eu tenho um motivo para ter feito isso. Pega a mão assim, me ajuda a pregar, por favor. Nós estamos entre homens de Deus, então não haverá constrangimento. Levante a mão, coloque a mão no ombro de quem está do seu lado e diga assim para ele: não se justifica, se arrependa. Guarde os teus argumentos, guarde as suas justificativas, guarde as suas desculpas, porque nessa noite o Senhor te chama para o arrependimento. Quem se arrepende não perde. Deus não vai riscar Saul simplesmente porque desobedeceu. Deus vai riscar Saul por não haver arrependimento. Não tem lágrima.
não tem dor, não tem sofrimento no que sentiu, no que fez. Fiz mesmo, traí mesmo, prostituí mesmo, fiz porque fiz. O Senhor vai riscar o seu nome. Mas agora vai a boa notícia. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração. E já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo. Porque você não guardou. Provoca alguém e diga: você precisa guardar. Guardar o quê? Guardar o quê? O que o Senhor lhe ordenou. Eu estou no capítulo de número 13. Nós estamos falando de um homem chamado Davi, mas aquele não tem nome. O nome dele vai aparecer lá no capítulo 15. 16. Lucas, está comigo, Lucas? Deus já tinha escolhido, Deus já tinha ordenado, e Davi estava cuidando de ovelha e nem sabia. Porque geralmente é assim, eu estou num dia normal, trabalhando em um dia normal, pensando que ninguém está me vendo, que ninguém está sabendo de nada, tem alguém comigo aqui, pensando que eu estou esquecido, abandonado, e que vou morrer dentro de uma rejeição, mas o Senhor está dizendo: ei Davi, enquanto ninguém está te vendo, eu já estou falando o teu nome. Sabe quanto tempo isso aqui vai demorar para acontecer? Pastora Jéssica, quase 30 anos. Eu encontrei um homem. Você tem que pegar isso aqui. Segundo o meu. Quem quer entender isso aqui? Diga: eu quero. Não. Só se você quiser muito, diga assim: eu quero. Pastor, o que significa um homem segundo o coração de Deus? Isso aqui não é o coração de Davi, é o coração de Deus. É como se Deus dissesse assim: quem eu vou escolher, eu não consultei ninguém. Pastor, não peguei ainda, eu percebi, vou te ajudar. Porque Saul é segundo o coração do povo, Davi é segundo o meu coração. Saul é o que o povo quer, Davi é o que eu quero. Deixa eu ver se alguém pega isso aqui. É como se Deus dissesse assim: Tiago, eu não faço reunião, eu não pergunto se eu posso, eu não pergunto se o povo gosta, até porque se precisasse de uma votação, jamais Davi seria, porque nem o voto da família dele ele teria, nem Samuel, que era o homem mais espiritual daquele tempo, conseguiu ver qualidade naquele menino. É como se Deus dissesse: Samuel, eu não quero o teu palpite, eu não quero o palpite dos irmãos dele, eu não quero o palpite da família dele. Por quê? Porque esse foi eu que escolhi. Levante a mão direita assim, coloque essa mão no ombro de alguém e diga assim: você é escolha de Deus. Foi Deus que te escolheu. Foi Deus que te escolheu. Foi Deus que te escolheu. Eu vou falar até alguém dar um grito: foi Deus que te escolheu. Pastor, que qualidade tenho eu para ser escolhido por Deus? O que eu fiz para merecer? Essa é a graça da coisa. Você não fez nada, e também não merece. Eu escolhi. Aí o escritor Lucas, em Atos dos Apóstolos capítulo 13, verso 22, ele vai deixar um registro.
Põe na tela. E tendo tirado Saul, levantou-se o rei, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará. Pastor, olha aqui, Edmilson, está me ouvindo, Edmilson? O que é um homem segundo o coração de Deus? Está no texto. O que é um homem segundo o coração de Deus? É aquele homem que tem capacidade de fazer toda vontade de Deus. Pastor, nós estamos no culto de homens segundo o coração de Deus? Tem uma galera que gravou vídeo dizendo: eu vou para o culto. Sou homem segundo o coração de Deus? Pergunta. Sou? Resposta: tenho feito. Responda para você, para não dar climão. Até porque eu falei que eu não queria falar. Você faz mais a sua vontade? Ou você faz mais a vontade de Deus? Quem governa a sua vida? Você chama Deus para os seus planos? Ou você abre mão do seu plano para viver o plano de Deus? Porque o título é bonito, o difícil é se encaixar na posição. Ninguém vai falar nada comigo. Pastor, já está arrependido já? Deixa eu dar algumas qualidades aqui para a gente ir embora. Um homem segundo o coração de Deus, primeiro, se eu fosse você eu anotava: faz toda a vontade. E o homem que faz a vontade de Deus, segundo o relato de Salmos, de número 128, verso 1, diz que bem-aventurado, a palavra bem-aventurado é feliz, o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pergunta por quê? Verso 2: porque comerá do fruto do seu trabalho, será feliz em tudo, irá bem com você em todas as áreas. Um homem segundo o coração de Deus é um homem que obedece à vontade e faz tudo o que Deus... Olhe para cá, gente. Um homem segundo o coração de Deus não é perfeito, Wesley. Porque se fosse perfeito eu estava... E você? Só eu estava lascado mesmo. Quem mais estava lascado? Não dá para ser perfeito. Deus não está à procura de perfeição. Olha como Deus é esquisito. Para concluir, Davi se tornou rei de Israel. Subiu no terraço e viu uma mulher. Gostou e mandou buscar. A mulher não era dele. A mulher era de Urias, um homem que estava na guerra pelejando por ele. O miserável do Davi deitou com a mulher do cara que estava na guerra protegendo ele. É na minha quebrada, meu irmão. Sou da zona leste de São Paulo, me respeita. Talarico não tem vez. Toma paulada, não toma não, pastorzão? Vai para as ideias. Nem o crime aceita talaricagem. Estou muito à vontade hoje. A minha quebrada Davi ia ficar sem as pernas se não morresse, para deixar de exemplo para a galera não errar também. Davi adulterou com a mulher do cara que estava na guerra por ele, velho. Esse texto é muito louco. Aí a mulher volta para casa, Davi está saciado no seu orgulho, no seu ego e no seu desejo, no seu prazer.
vontade de falar um negócio aqui, mas tem mulher. Tampa os ouvidos aí, menino. Tampa os ouvidos aí, pastor. Ninguém mandou vocês virem, caramba. Problema quando o homem... Você já entendeu? Quando essa cabeça aqui para de pensar. Tampa os ouvidos. E a outra começa a dar comando. Quebra princípio. Cara, como é que um rei consegue falar com a mulher, deitar com a mulher de um cara que está protegendo a coroa dele, velho? Miserável não é? É o Davi que você fala, Davi, ai Senhor, me faça como Davi. É esse cara aí. É bonito ele com perna na mão, né? Mas é esse cara aqui. Saciado, sabe o que ele fez? Manda embora. Aqui pega e não se apega. Aqui é amor de uma noite. Notícia no palácio. O rei! A mulher mandou avisar que faz uns dias que não desce. Ela está grávida. Embuchou-se. O que Davi deveria ter feito? Hã? Senhor, manda chamar o esposo dela, tira ele da guerra e manda ele para casa para se deitar com ela. Porque se deitando com ela, ele vai pensar que o filho é dele. É um erro cobrindo o outro, tá vendo? A bola de neve, Felipe, que está virando isso aqui? Tem alguém comigo aqui? Cobrindo. Ninguém vai saber. Mas Urias, quando chega lá, Davi diz, vai para casa. Estava pensando em você. Preocupado com a sua saúde, cara. Você está guerreando muito, esse dia está puxado. Por conta da consideração que eu tenho por você. Vai para casa. Vai ficar com a tua esposa. Tira o estresse. Urias vai olhar para ele e vai dizer, meu Senhor, como posso eu ir para casa se meus irmãos estão na guerra? Deus me chamou para te proteger. Cara, isso aqui é um soco no rim. Mas quando o cara cega, tem jeito, cara. Quando o camarada cega, ele bate até na misericórdia. Lembra da mula? O cara espanca a misericórdia. Aí Davi apelou e disse, então faz assim, vamos beber. Partiu para embriaguez. Tomar uma. Quando você ficar feliz da vida, tu vai para casa. Ele bebeu, Uzias bebeu. Urias bebeu. Até ficar bêbado. Davi disse agora, vai para casa, pelo amor de Deus. E vá cuidar da tua mulher. Urias sentou na escada do palácio. E dormiu na escada do palácio. O soldado subiu e disse, ô rei, Urias não foi embora não, está dormindo na escada. Ele disse que vai ficar na porta protegendo o Senhor. Eu já estou ficando constrangido contando a história. Mas o Davi miserável, Fernando, Davi. Já sei, vou assumir a responsabilidade. Vou fazer uma carta pedindo para que Joabe coloque ele na frente da guerra para que ele morra. Carta feita. Urias vai para a guerra. E ele? A notícia chegou no palácio e eu terminei. Rei!
Morreu. Sabe o que Davi disse? Pega a esposa aquela dele e traga para mim. Vou assumir como minha esposa. Matei ele. Ele nunca vai saber. Morto não fala. Não presto conta. Ninguém está sabendo. Caso com ela, assunto encerrado. O que Davi esqueceu? O meu grande problema é achar que eu fiz bem feito. Eu fiz de uma maneira que nunca ninguém vai descobrir. E Deus assim, ó. Sabe o que acabou em Davi? Grita, o quê? Temor. Pergunta para mim o que é temor. Temor não é medo. Temor é a capacidade de ver Deus me vendo. É ter a consciência que o que eu estou fazendo não está sendo filmado, mas o céu está vendo. Papo de homem, para mim orar por vocês. Com a nossa balança, quem fez pior? Saul ou Davi? O profeta lhe corrigiu. Houve em Davi o que não houve em Saul. Me pergunte o quê? Arrependimento. Não é sobre o que eu fiz, é sobre a minha capacidade de se arrepender de ter feito. Você entendeu porque Deus não vê como o homem vê? Tem alguém comigo? Entendeu porque Deus não vê como o homem vê? Porque o homem vê a aparência. Deus vê coração. Então não é o pecado que eu cometi, é a minha capacidade de se arrepender de ter pecado. Na oração de Davi, do Salmo 51, ele diz: tira tudo de mim. Trono, palácio, coroa, mas não tire de mim o Espírito Santo. Eu falo? O que Davi está dizendo é: eu sou capaz de viver sem a coroa, sem o trono e sem a regalia do trono, mas não sou capaz de viver sem a tua presença. Pastor, o que é um homem segundo o coração de Deus? Um homem segundo o coração de Deus é um homem que tem capacidade, não de não pecar, mas de se arrepender. Eu quero orar por vocês e vamos embora para a próxima mensagem. Fique de pé, por favor. Davi, quando peca, ele vai recorrer ao perdão de Deus. Errei. Mas eu preciso de perdão. Uma boa notícia: ninguém vai para o céu porque merece.
E ninguém vai para o inferno porque pecou. Vou falar de novo bem devagar. Ninguém vai para o céu porque merece. E ninguém vai para o inferno porque pecou. Eu vou pela terceira vez, Bruno. Ninguém vai para o céu porque merece. E ninguém vai para o inferno porque pecou. Não se escandalize. Se você pensar que uma pessoa vai para o inferno porque bebe, uma pessoa vai para o inferno porque fuma, uma pessoa vai para o inferno porque usa drogas, porque trai, porque mente, você está dizendo que a morte de Jesus na cruz para perdoar o nosso pecado não foi suficiente. Nossa dívida está paga. Pecado não leva ninguém para o inferno. Pastor, o que leva para o inferno? Não aceitar a reconciliação que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, tomando o nosso lugar. Você não vai para o inferno porque mente. Você não vai para o inferno porque bebe. Você vai para o inferno porque rejeita que Jesus morreu para te salvar. Conta uma história porque vale a pena e introduz uma palavra de oração. Em um vilarejo, no tempo dos xerifes, um xerife chegou em um vilarejo e, querendo mostrar serviço, procurou qual era o pior matador daquela região, encontrando o pior pistoleiro daquela região. Pegou ele, prendeu ele, e a prisão dele era com pena de morte. Deveria pagar com a vida, para mostrar para a sociedade que teria regra naquele lugar. Prendeu aquele homem. Naquele dia houve uma manifestação na frente da delegacia, e o vilarejo se movimentou dizendo ao xerife: nós queremos que ele seja livre. O xerife, sem entender o que estava acontecendo, disse: como pode? Vocês estão me pedindo para soltar um ladrão, um bandido. E a sociedade disse: ele é bom para nós. Aquele xerife passou a noite inteira pensando naquilo que estava acontecendo. Perdeu a noite de sono, recapitulando a história. E em seu coração ele decidiu: chegando na delegacia, eu vou conversar com esse pistoleiro e vou libertar ele. Então o xerife, para não ser reconhecido, colocou uma roupa social, se vestiu de pastor, colocou a Bíblia debaixo do braço, e dentro da Bíblia ele colocou a carta de liberdade daquele homem. Quando ele colocou a Bíblia debaixo do braço, com uma carta de liberdade, e foi entrando dentro da prisão, aquele preso, pistoleiro, começou a gritar: sai daqui, pastor, sai daqui, bandido, eu não quero você aqui, vai embora. E começou a pegar as coisas de dentro da cela e tacar naquele homem. Não sabendo que era o xerife, pensando que era um pastor, o espantou para fora. Quando o xerife saiu, o faxineiro que assistia aquilo tudo olhou para o bandido e disse: você é burro. Aquele cara que entrou aqui não era pastor. Aquele cara que entrou aqui era o xerife. Aquilo que estava na mão dele não era uma Bíblia, era sua carta de liberdade. Você acabou de rejeitar. 7 dias depois, aquele homem foi para a sua pena de morte, praça pública. Minutos antes de ser executado, a pergunta é feita: quais são as suas últimas palavras? E ele disse: eu quero que todos vocês que estão aqui saibam de uma coisa: hoje eu não estou morrendo pelos crimes que cometi. Hoje eu estou morrendo pelo perdão que eu rejeitei. E eu volto à plataforma: ninguém vai para o inferno porque pecou. Se algum de nós fomos para o inferno, é porque rejeitamos.
o perdão que Cristo nos deu através da cruz do Calvário. Fecha os teus olhos. Eu desejo orar por você e devolvo o microfone ao pastor Fábio. Antes de eu orar por você, eu desejo muito que você ore por você. Você consegue? Ore debaixo da frase que nós lemos. O que você fez? Hoje não é dia de contar o motivo pela qual se fez. Hoje é dia de se arrepender de ter feito. Nós somos os donos da razão, né? Nós sempre temos um motivo. Hoje é dia de rasgar a alma e dizer: Senhor, eu sou pecador. A minha natureza. Senhor, me perdoe. Por ter feito o que não deveria ter feito. Por ter visto o que não deveria ter visto. Por ter falado o que não deveria ter falado. Por ter agido como não deveria ter agido. Me perdoe por ter tocado. Me perdoe por ter desejado. Me perdoe por ter cobiçado. Me perdoe por ter pensado. Me perdoe por ter agido assim. Diga para Ele. Diga para Ele. Fala para Ele com o seu coração. Espírito Santo, traga à nossa mente aquilo que te feriu. Ajuda-nos a lembrar, para nos arrependermos daquilo que nem lembramos mais. Isso é uma noite de tratamento. É um dia de tratamento. Deus não pode levantar um exército de um campo tão vulnerável como esse. Deus não pode nos levantar com tanta declive no terreno da vida. Deus não vai construir algo que está comprometido a cair. Diga para Deus: Senhor, passa a máquina aqui. Tira os entulhos. Aplana o terreno do meu coração. Diga para Deus: Senhor, eu não sei porque o Senhor me escolheu, mas já que o Senhor me escolheu, me usa. Diga para Deus: Senhor, eu vou me posicionar. Isso. Diga para Deus: Senhor, eu vou fazer devocional. Eu não vou começar meu dia sem ler a Bíblia. Nem que seja 5 minutos antes de trabalhar. Eu preciso colocar Deus na minha rotina. Hoje ainda não é momento de pular. Vocês vão pular daqui a pouco. Agora é momento de chorar. Agora é momento de se arrepender. Pensamentos ruins podem passar pela tua mente, mas não podem fazer morada no teu coração. Coloca para fora. Diga para Deus: Senhor, trata meus hormônios. Eu pensei um monte de besteira essa semana. Eu tenho visto coisas no Instagram, na internet, que tem alimentado o desejo da minha mente. Isso está te ferindo, Deus. Tira isso de mim antes que isso me tire de ti. Você começou a normalizar ver mulheres seminuas. Antigamente você rolava a tela mais rápido, agora você até dá zoom, tira print,
se esconde no banheiro para ninguém te ver mexendo no celular. Será que você não está vendo que Deus está te vendo? Não normaliza o pecado que vai te matar amanhã. Não normaliza o pecado que vai te destruir amanhã. Para de conversa fiada no trabalho. Para de curtida desnecessária em mulher que não é tua. Pastor, minha mulher não mexe no meu celular, mas Jesus está vendo, cara. Vai conversando com Deus. Agora, se isso não mexe com você, por favor, aceite Jesus de novo. Aproveite esse culto de hoje. Se você normalizou isso, deixou de ser pecado e virou iniquidade. Essa pornografia está destruindo a sua mente. Homens que não conseguem ter uma vida sexual saudável com a esposa, porque a mente está perturbada. Homens sofrendo de ejaculação precoce, não consegue ter uma noite sexual sadia com a esposa, porque quando vai ter uma noite com a esposa, a mente. Homens que tratam a esposa como prostitutas. Ei, comana, suri camará, suri guiabahai. Homens que tratam as suas esposas como meretrizes. Querendo fazer sexo ilícito, porque a mente está mergulhada em pornografias. Vai orando a Deus, eu estou te ajudando. Abre o jogo, pelo amor de Deus. O maior motivo de ejaculação precoce em homens casados é porque se masturbam escondido debaixo do chuveiro e precisa ser rápido. Precisa fazer isso correndo. Destrói o leito que é sagrado. Oh Espírito. Oh Espírito. Muda o nosso coração, Deus. Ora para Deus. Eu devolvo o microfone agora, Pai. Eu oro juntamente com eles. Esse problema, Senhor, qualquer um de nós podemos entrar, primeiramente por conta de uma fraqueza, depois se torna um vício. Isso tem atrofiado a mente. Isso tem causado, Senhor, desconforto em casamentos. Impotência sexual. Homens que não conseguem mais ter prazer com as suas parceiras, porque só conseguem ter prazer consigo mesmo, porque a mente está viciada em pornografia. Diga para Deus: Senhor, me socorre, me ajuda, me liberta. Não precisa ter vergonha, esse momento é você e Deus. Eu estou te dando exemplos, mas talvez tenha outro problema aí na sua mente. Seja uma mulher no trabalho, que você está flertando. Talvez você está flertando só para alimentar seu ego.
só para se sentir homem. Mas isso está minando muitas coisas em você. Talvez seja uma mentira que você esteja escondendo da tua esposa. Falta de coragem para contar a verdade. Isso abre um buraco na sua vida. E é por essas brechas que o diabo entra. Vai orando. Eu estou te ajudando a orar. Pastor, eu não tenho esse problema, então ora por alguém. Fecha os teus olhos e ora por esse irmão que está do teu lado. Porque se isso aqui for só ajuntamento para pularmos, isso aqui é culto de homem, é para falar coisa que não dá para falar no culto com a família. Por isso que foi marcado esse culto, é para falar coisas que estão escondidas no íntimo das nossas emoções. Peça socorro de Deus, peça misericórdia.